E aí, galera, tranquilo, na boa? Hoje, após as eleições, né, eu resolvi, para não falar de política, óbvio, resolvi falar de óculos. Olha que interessante, um assunto para a gente pensar. Vamos imaginar, meus amigos, se eu, ao usar os meus óculos, tivesse tremenda fé nos meus óculos, que eu entendesse como a verdade a visão que eu tenho atrás dos meus óculos. Ou seja, eu acredito que o meu óculos é o que me traz a luz, é o que me desvela o mundo. Vamos imaginar que a minha crença é tão forte nos meus óculos que se porventura eu vejo algo embaçado, né? Se eu olho a realidade que está à frente do meu óculos e a vejo embaçado, a culpa é da realidade, não pode ser do meu óculos. Então, eu preciso adequar a minha inteligência a essa inadequação da minha visão com a realidade. Então, eu crio uma história racional até, às vezes mais inteligente ou menos inteligente, entretanto, racional. Para defender meu óculos, eu posso dizer que eu estou vendo embaçado não porque o meu óculos tenha algum problema, mas sim porque estava chovendo. Sim, porque era um entardecer, então o sol incidiu na minha lente, portanto produziu este efeito. Mas a lente está perfeita, meu óculos está perfeito, né? E portanto, o que está além do meu óculos sofreu algum problema, porque eu defendo o meu óculos. Interessante esta situação. Um pouco adoentada, é verdade, porque me parece óbvio que entre a realidade e o meu óculos, a realidade teria prevalência. Mas, nessa situação hipotética, de maneira alguma, eu vou dizer que o que importa é meu óculos. Inclusive, eu posso morrer para que meu óculos fique como está. Vamos imaginar outra situação. Né? Eu novamente estou com esse óculos. Sei que eu só posso enxergar a realidade através deste óculos, porque eu tenho problema de visão. Sei, portanto, que entre a realidade e eu existe uma lente e que, portanto, poderá haver alguma diferença entre a realidade e o que o meu cérebro, o que a minha inteligência percebe, porque eu sei que a minha inteligência, que a minha mente recebe as informações através de uma lente que poderá ter problemas. Portanto, eu entendo que a realidade é superior ou tem absurda relevância, maior importância, maior veracidade do que o óculos. E, portanto, quando eu vou falar sobre um fenômeno do tipo a imagem não está bem, não estou enxergando muito bem, eu vou, primeiramente, me preocupar com a minha lente. Sei que, como eu tenho problema de visão, eu vou trocar este óculos por outro. Vou manipular o grau, vou manipular a forma, a lente, enfim, do óculos. Mas não posso negar a realidade, porque eu estou consciente, sou um sujeito crítico, que sei que a minha mente poderá estar sendo alimentada de alguma forma deturpada. Posso até não ter certeza, posso, como sou um sujeito crítico, até imaginar que pode estar nublado, né? Que pode ser um entardecer ou um amanhecer que está meio que perturbando a minha visão. Entretanto, dentre os meus cálculos para ajustar a minha mente à realidade, eu levo em consideração os meus óculos, porque eles podem ter problema. Eu entendo que este óculos não tem a verdade. A verdade estaria, ou a verdade está, se é que existe a verdade absoluta, né?
estaria numa relação entre a minha mente, o óculos, a realidade e a minha reflexão sobre a lente. Para tornar mais claro, né, a minha reflexão sobre o óculos, vamos imaginar que o óculos é a minha ideologia, ou que o óculos é o meu lugar no mundo, o meu lugar social, o meu lugar cultural, o meu lugar religioso no mundo. É impossível alguém ter contato com a realidade sem estar antes no seu mundo social, no seu mundo cultural, no seu mundo ideológico, no seu mundo moral, né? Não existe como ver a realidade nua e crua, porque a realidade vem através de imagens, através de sons, através do discurso mediado, inclusive, pelo meu jeito de compreender esse discurso, meu jeito de interpretar essas imagens. Portanto, vamos imaginar que o discurso, que a imagem, que a cultura, que a ideologia é o meu par de óculos. E se eu creio tanto na minha ideologia, na minha forma de ver o mundo, na minha cultura, na minha formação, a tal ponto de negar a realidade, eu posso ter um grave problema, que significa, apesar de eu ser um sujeito racional, eu estaria usando a minha racionalidade para adequar a realidade ao meu ponto de vista. Eu estaria usando a racionalidade, portanto, continuo sendo um sujeito racional, que estaria subjugando a própria racionalidade para forçá-la a adequar a realidade ao meu ponto de vista. A depender da minha crença, a depender do meu desejo de continuar crendo naquilo que eu creio, eu posso, inclusive, adulterar a realidade para manter-me agarrado a esse óculos, para manter-me na minha crença. Portanto, crer, ter fé, desejar que as coisas continuem sendo aquilo que eu gostaria que fosse, é normal, faz parte. O patológico é quando eu me agarro nesse meu jeito de ser e de ver o mundo a ponto de adulterar a realidade. Portanto, eu continuo sendo um sujeito racional, um sujeito de linguagem, entretanto, estou subordinado ao meu óculos. E subordinado porque quero, porque livremente escolho manter esta crença. E para ter certeza de que essa crença não se moverá, para ter certeza que meu óculos não será questionado, eu ficarei junto com as pessoas que usam o mesmo grau e o mesmo formato de óculos e vou ignorar, vou ofender, vou mandar para longe de mim quem tem outro tipo de visão. Por outro lado, no segundo no segundo exemplo, em que eu critico o meu óculos, eu sou um sujeito crítico. Vejam que a ciência, ela também sabe que não tem acesso direto, imediato e absoluto à realidade. Ela também tem seu óculos, também tem a sua metodologia, também tem a sua ideologia, também tem uma vontade de crer nisto e não naquilo. Entretanto, o cientista, vamos imaginar o cientista social, ele, dentre a sua reflexão crítica, ele coloca seu próprio óculos. Ele, ao estudar um evento social, ele consegue pôr-se no problema, ou seja, ele questiona a si mesmo. Estaria eu me deixando levar pelo meu óculos? Estaria eu me deixando seduzir pelo meu jeito de ver o mundo, pela minha classe social, pela minha história? Minha história estaria se sobrepondo à realidade a ponto de eu deturpá-la? Perceba-se que todos nós somos obrigados a usar óculos, porque não podemos ver diretamente a realidade, porque sempre tem uma linguagem, sempre tem uma notícia, sempre tem uma internet, sempre tem uma foto,
sempre tem elementos, tem os meus 5 sentidos, porque eu estou dentro da minha cabeça. Vejam, eu estou dentro da minha cabeça. E para chegar a informação ao meu cérebro, existem neurônios, olhos, óculos, existe todo um monte de elementos entre aquilo que é e aquilo que eu sou. E tem que fazer esse caminho. Espero que tenha conseguido ser claro. Nós usamos óculos. A diferença é que uns, nos seus cálculos, para poder aprender e apreender o mundo da melhor forma possível, coloca o próprio óculos como um problema. A minha visão de mundo é um problema. E que eu preciso levar em consideração. Né? Existem desvios provocados pelo jeito de ver o mundo. Portanto, a verdade científica, ela existe. O que não significa dizer que é a verdade absoluta. O que não significa dizer que, então, ao descobrir X, X é exatamente X. Não, X é aquilo que nós conseguimos avançar, nos aproximar dele, nos aproximar do fato. A ciência é a busca incessante da aproximação da minha consciência até as coisas que são. Se eu não quiser ir até as coisas, mas ficar preso no meu óculos e adequar as coisas ao que eu penso, manipular, destruir até as coisas, eu continuo sendo um sujeito racional, porém escravo da minha ideologia, escravo da minha crença. Contei tudo isso como uma reflexão que tenta explicar por que, após a eleição, ainda assim, determinados pontos de vistas extremistas continuam tentando prevalecer. Ou seja, é um óculos extremista que tenta sobreviver, que tenta manipular a realidade, mesmo de maneira racional, tenta manipular a realidade, criar discursos, criar situações que justifiquem o óculos, independente daquilo que de fato é. São os mitos, são as narrativas que tendem, que querem permanecer, mesmo sendo minoria, mesmo desaparecendo com o tempo, no sentido de desaparecer das mídias, dos jornais. Mas esse óculos extremista não vai sumir da vida real. É preciso, como solução, encontrarmos oftalmologistas políticos, ou seja, sujeitos que nos inspirem a sermos críticos, que nos inspirem a criticar a nós mesmos, as nossas formas de ver o mundo, para que possamos sempre crermos menos e sermos críticos bem mais, se não procurarmos o incentivo à crítica. Teremos óculos extremistas ali esperando para a gente ir e colocar, ou pior, alguém vir e nos colocar à força. Portanto, que viva a filosofia, a sociologia, a história, a ciência política, enfim, que viva, que sobreviva e que floresça todas as áreas do conhecimento que tendem a ser críticos. Fora óculos extremistas. Abraço e até a próxima.